Graça e paz, povo de Deus. Eu quero pegar esse texto que eu vou ler com vocês, de 2 Timóteo 3, até o verso 17. Eu quero trazer a consciência nossa, hoje, no sentido de discipulado. Nós não usamos esse texto para discipulado porque não fomos ensinados desse jeito. Mas eu quero levar você a um esclarecimento de uma forma que provavelmente você ainda não chegou nesse esclarecimento. Ok? Então vamos lá, olha. Abre comigo, se você puder, Timóteo 3, 2 Timóteo 3. Eu vou ler corrido aqui até o verso 5 e eu vou tentar explicar. Não vou me ater a esses detalhes porque você sabe o que isso quer dizer. Você sabe o que significa cada um dos pontos e dos objetivos aqui citados por Paulo. Mas eu quero levar você a entender da forma que Paulo está dizendo a Timóteo, num sentido de, olha, essas pessoas estão entrando em suas casas. Então vamos lá. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão mais a si, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta também desses. Olha o que Paulo adverte a Timóteo. Paulo dá uma lista de características de como é uma pessoa que ele tem que se afastar. Paulo ele dá essa característica para Timóteo não simplesmente porque ele não gosta dessas pessoas, mas ele fala aqui, olha, no verso 6, ele fala assim, ó, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecado, dominadas por várias paixões. Aqui, do verso 1 ao verso 5, Paulo está falando de algumas características de pessoas que entram na nossa casa e conquistam mulheres. Aí você deve estar pensando, nossa, como o pastor é machista. Meu Deus, pastor Bruno, como você é machista. Não, irmão, não estou falando disso. Troca a palavra mulheres para ouvintes. Diz assim, ó, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas. Quem? Esses, os traidores, inconsequentes, os orgulhosos, os blasfemos, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Eles se intrometem nas nossas casas, conquistando, agora a palavra mulher, troca para ouvinte, conquistando o ouvinte. Um ouvinte agora, tolo, carregado de pecado, dominado por várias paixões. Aqui nesse texto, então, Paulo, quando ele começa a aconselhar Timóteo, ele fala a respeito dessas características, das características de pessoas, de prováveis discipuladores que estão entrando em suas casas. Através do quê? Através do seu smartphone, através da sua inteligência artificial, muitas vezes, que você tem dentro da sua casa. Então eu quero te mostrar, através disso, como eu e você estamos sendo discipulados. Como nós deixamos essas pessoas, esses influencers, entrar nas nossas casas. E às vezes não precisa nem ser por uma televisão, é pelo seu smartphone, que ele acaba entrando, acaba te influenciando a fazer determinadas coisas. Então aqui, o homem que se deixa levar por essas condições, ele está sobrecarregado de pecado, fala no final do verso 6. Fala que está dominado, carregado de pecado, dominado por várias paixões. Então aqui, já no verso seguinte, no verso 7, ele diz que sempre aprendendo. Irmão, essas pessoas, hoje, pela facilidade que nós temos da informação, muitas vezes nós damos um Google ali, fazendo uma pesquisa rasa, e mais queremos ser grandes teóricos. E aqui ele está falando assim, ó, que estão sempre aprendendo, mas nunca pode chegar ao pleno conhecimento da verdade. Irmão, e essa verdade ela tem que ser absoluta. Se você escuta por aí que não existe uma verdade absoluta, se você escuta por aí que não tem verdade absoluta, tudo é relativo, tudo depende, deixa eu te dizer uma coisa. Efésios 4:13 fala que existe apenas uma verdade. Efésios 4:13 vai dizer que nós devemos continuar prosseguindo
a conhecer essa única verdade. E eu queria rapidamente, abrir aqui. Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui, irmãos, em algumas versões, ela vai dizer o pleno conhecimento da verdade. E aqui é disso que Paulo está exortando a Timóteo, está aconselhando Timóteo. Olha, tem pessoas entrando nos lares, ensinando coisas que nós não ensinamos, ensinando coisas que não estão dentro da Bíblia. Então aqui, agora, Paulo faz essa admoestação a Timóteo, mostrando que essas pessoas, com aparência de religiosidade, mais amigos dos prazeres do que de Deus, com afeição natural, incapaz de perdoar, caluniadores, difamadores, presunçosos, blasfemos. E aqui, irmão, se eu fosse parar em cada um desses tópicos, em cada uma dessas características, provavelmente você encaixaria alguém que você está escutando hoje. Alguém que você está escutando no Instagram, no Facebook, no Twitter, está fazendo alguma coisa. De alguma forma você está sendo influenciado muitas vezes por essas pessoas. E para ficar mais claro isso, Paulo, ele dá um exemplo de duas pessoas, Janes e Jambres, que resistiram a Moisés e ele também resistiram à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Irmão, presta atenção aqui nesse reprovados na fé. Esse reprovados na fé, irmão, está falando que eles foram testados. Eles foram colocados à prova, mas eles não passaram naquilo que foram testados. Aqui está falando assim, olha, remetendo ao que foi já dito aqui atrás, eles foram testados sobre calúnia, eles foram testados sobre a crueldade, sobre ser inimigo do bem, traidores, inconsequentes, eles foram testados nessas áreas e eles se reprovaram. Então esse exemplo que Paulo dá a Timóteo, ele é muito nítido e muito claro. Então agora, com a visão de quem entra na sua casa, quem discipula você, qual é o formato do seu discipulador, e aqui eu não quero falar só do discipulador, mas eu quero falar também do discípulo. Não é só o discipulador que Paulo está tratando nesse texto. Paulo agora, a partir do verso 10, ele vai dizer sobre o bom discipulador, e além do bom discipulador, ele vai falar do bom discípulo, de como é ser um bom discípulo, de como é ser um bom discipulador. E como eu disse no início, é um texto pouco explorado. Pastores, explorem esse texto. Risca a sua Bíblia, item por item, característica por característica. Marca, pegue o significado, que você vai conseguir entender isso que as Escrituras estão dizendo. Porque até aqui, no verso 16 do capítulo 3, diz que toda a Escritura é divina. Ela é inspirada, ela é feita para repreender, para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. E aqui está dando como que deve ser. Então vamos lá, olha, no verso 9 diz assim, ó, mas eles não irão diante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Olha só, Janes e Jambres mostraram que foi reprovado. Então, olha para essas pessoas que provavelmente você deve estar pensando e veja, provavelmente elas já mostraram que foram reprovadas em algumas coisas. Mas agora no verso 10 diz assim, tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições, aflições, que sofri em Antioquia, Icônia, Listra, quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Olha só, olha o que Paulo disse a Timóteo. Olha como Paulo mostra o que é ser um bom discipulador. Paulo fala para Timóteo assim, olha, Timóteo, conjecturando o que Paulo disse, né? Paulo fala assim para Timóteo, Timóteo, olha o que é ser um bom discipulador. Olha como é influenciar a pessoa da forma correta. Olha, você, Timóteo, tem observado como é a minha doutrina, como eu caminho. Você tem observado o meu procedimento, a minha intenção, a minha fé,
a minha paciência, o meu amor, a perseverança, as minhas perseguições, as aflições que sofri. E aqui ele fala algumas cidades. Então, Paulo está mostrando para Timóteo, dizendo para ele, olha, você tem me acompanhado durante o dia. Você tem me acompanhado nessa caminhada. E você viu, Timóteo, que todos esses acontecimentos, o Senhor me livrou. Olha quanto isso é profundo, irmão. Se você tem um discipulador e tem algo nele, e eu não estou falando que ele tem que ser 100% correto, ele não tem que estar 100% correto. Somos seres humanos, nós vamos errar. Mas eu estou dizendo para você que a intenção do coração dele, olha só, intenção. Paulo diz aqui, ó, você tem observado as minhas intenções. As suas intenções têm que ser as melhores. Se você um dia for errar, é pelo zelo. E aí aqui, Paulo mostra a característica de um bom discipulador. Agora vamos para o verso 12. No verso 12 diz bem assim, ó, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo sofrerão perseguições. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer viver uma vida digna do modo de Cristo, digna de ser chamado cristão, digno de ser chamado discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, fica tranquilo. Você vai ser perseguido, você vai ser injuriado, você vai ter provações, você vai sofrer perseguições. Mas agora, se você não quer viver uma vida digna, você já não vai passar por essas provações. Você vai ser aquela pessoa que está sobrecarregada de pecado, está sendo dominada por várias paixões, levado para qualquer lugar. E aí no verso 13, Paulo já diz assim, olha, mas os homens maus, que nós falamos lá atrás, os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Na medida que você engana uma pessoa, ei, discipulador, na medida que você engana uma pessoa, você vai ser enganado. Na medida que você vai fazendo mal para uma pessoa, de mal a pior também vai te acontecendo, vai te acometendo. No 14 ele já diz assim, olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de quem foste inteirado. Aqui, Paulo está falando assim, olha para ele, olha, você aprendeu de mim. Você agora, ele vai dizer aqui na frente, você vai aprender da sua avó, da sua mãe, e ele vai listando aqui, ó. Então, a sua volta na sociedade, no meio que você vive, pessoas te discipulam. Pessoas te discipulam, pessoas te influenciam. E como são essas pessoas? Tem que ser pessoas idôneas, pessoas com boa intenção, boas doutrinas, pacienciosas, amorosas, perseverantes. E aqui, continuando o verso 14, ele diz assim, ó, sabendo de quem tens aprendido. Então, não é qualquer um que pode entrar na sua casa. Não é qualquer um que pode te ensinar. Não é qualquer vídeo de YouTube, não é qualquer vídeo de uma rede social que tem que lhe discipular. Ei, presta atenção, o que tem entrado na sua casa. No 15 ele vai dizer, pois desde a infância sabeis as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para aprender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que os homens de Deus tenham capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Aqui, irmão, ele está dizendo assim, olha, lá na sua infância, com a sua avó, com a sua mãe, você tem aprendido. Você aprendeu a como se comportar, como agir, como interagir com as pessoas. Mas agora, por conta das outras influências, das influências externas, você tem tido dificuldade. Mas ele está falando aqui para Timóteo assim, ó, permaneça naquilo que aprendeste, do que foste inteirado, naquilo que a sua avó tem te ensinado, a sua avó Lloyd. E aí ele fala da mãe. Então, irmãos, olha para o que Paulo descreve.
Olha para que Paulo fala. Paulo mostra como é uma pessoa que tem entrado na sua casa. As pessoas que eu não fiz essa separação. Eu posso fazer essa separação didática para ficar mais fácil para a gente entender. Mas, aqui, no início, ele fala que são tempos difíceis que vão começar. E para Paulo, naquela época, já era o fim dos tempos. E não tinha toda essa informação que nós temos hoje. Agora você imagina o quão rápido essas coisas estão acontecendo com a gente. Quão rápido está acontecendo comigo e com você essas informações. Mas Paulo demonstra o que não é ter um bom discipulador. Mas ao mesmo tempo ele mostra como é ter um bom discipulador. Paulo fala de um bom discipulador. E aí ele fala depois de como é ser um discípulo. Olha, permanece naquilo que tem aprendido, naquilo que foste inteirado, desde a sua infância, católico, evangélico, espírita. Eu sei que qualquer uma das religiões que existe, eu sei que a pessoa que te criou, seu pai e a sua mãe, o seu responsável, ele ensinou princípios, por mais que eles não soubessem que eram princípios cristãos. Eu tenho certeza que de alguma forma ou outra você aprendeu um princípio cristão, mesmo sem ser cristão evangélico. Então deixa eu te dizer uma coisa, coloque em prática o que você tem aprendido. É isso que Paulo está falando, olha, não esqueça, porque Janes e Jambres, eles vão estar sempre permeando o arraial. Janes e Jambres vão estar sempre tentando achar aquela pessoa, o ouvinte, que está fragilizado, que está sobrecarregado de pecado, sabe? Então eles vão sempre estar ali, nessa dificuldade, querendo achar um lugar. E aqui, irmãos, para a gente encerrar, o verso 16 e 17 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Você quer ser um bom discípulo? Você quer ser um bom discipulador? Esse aqui é o segredo. A palavra de Deus é o segredo. A palavra de Deus vai te conduzir para você ser um bom discípulo, ser um bom discipulador, para você ensinar. É ela que vai fazer com que você chegue ao pleno conhecimento da verdade de Cristo. Lembra que nós citamos Efésios 3, Efésios 4, 13? É isso, irmão. É isso que Timóteo está recebendo de Paulo. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Olha, Timóteo, Janes e Jambres vão estar sempre aí, querendo entrar. E aqui no texto ele fala isso, que eles entram sorrateiramente na sua casa, sem perceber. Então, fique de olho, preste atenção. Quem tem te influenciado? Quem tem sido seus discipuladores? E aí, quem tem te influenciado? Discipulador e influenciador andam juntos. É a mesma coisa. Tem semânticas diferentes, mas o significado é o mesmo. Porque o teu discipulador é a pessoa que te influencia. E se você tem sido influenciado por pessoas ruins, más, negativas, irmão, misericórdia. O Senhor está te conduzindo para um outro lugar. Vamos prestar atenção no que o Senhor está dizendo ao nosso coração. Amém? Eu quis compartilhar isso. Eu quis compartilhar essa palavra porque o Senhor tem falado muito forte no meu coração sobre o discipulado. O Senhor ele tem mostrado várias áreas e aspectos do discipulado. Em cima desse texto, eu
fiz uma reflexão em 4 aspectos do discipulado. O discipulado, ele precisa ser... Você precisa ensinar, você precisa conhecer, transmitir um conhecimento. Você precisa testemunhar a pessoa de Cristo. E você precisa ter comunhão com essa pessoa que você está ensinando. Porque você precisa ter responsabilidade. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Seja responsável por aquilo que você está fazendo. Seja responsável. Lembra das coisas que eu tenho te ensinado. Seja responsável pelas coisas que você já aprendeu da sua avó, da sua mãe, de mim. Esse aqui é o verdadeiro discipulador. O discipulador que abrange essas 4 esferas. Ele te ensina, ele te conhece, ele tem comunhão com você e ele testemunha de Cristo. Dentro desse texto, eu apontei esses 4 pilares. Falei, discorri o texto com vocês e dentro disso eu pontuo esses 4 pilares porque é ele quem nos ensina. É ele quem nos ensina de uma forma precisa. Eu preciso ensinar, eu preciso conhecer, eu preciso testemunhar de Cristo e eu preciso ter comunhão. Olhe com quem você tem aprendido. Olhe o que você tem aprendido. Quem tem te influenciado. Lembra das pessoas que já te ensinaram dentro da palavra. Quero orar com você. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão que está ouvindo essa mensagem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor o trouxe até aqui. Senhor, em nome de Jesus, que essa mensagem possa frutificar a 30, a 60, a 100 por 1, em uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Senhor, abençoa, Senhor, cada um dos ouvintes, cada um dos nossos irmãos que estão ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.